Vem aqui, irmã Cleide, ela é da Igreja Batista Rosa de Saron, lá em Justinópolis, e nós vamos orar por ela, e ela vai estar compartilhando aquilo que o Senhor tem trazido ao coração dela, para estar dividindo aqui conosco. Obrigada. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Muito obrigado pela disposição da irmã Cleide de estar aqui conosco, ó Deus, e que ela seja um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que maravilha, amados, de estar com vocês. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Como a pastora Meire já falou, né? Eu sou da Igreja Batista Rosa de Saron, em Justinópolis. Obrigada, minha amada. Mas a minha cidade é Jequitinhonha. Eu fiquei muito feliz de ver esse tanto de gente que foi para o Vale de Jequitinhonha, né? Porque, gente, tem o vale e tem a cidade e tem o rio, que tudo tem o mesmo nome. Vocês foram em Ponta dos Volantes. É 2 cidades antes da minha. Depois de Ponta dos Volantes tem Itaubim, depois Jequitinhonha, que é a minha cidade. Então, da próxima vez, só saúde na minha cidade também, tá? Se precisar, lá tem igrejas dispostas a receber vocês, tá? Podem se programar e ir lá. Minha mãe e meu pai moram lá, meus irmãos moram lá. Então, tem caminho aberto, tá bom? Pode ir. Gente, eu fiquei muito honrada da pastora Meire me convidar. Conheço que o pastor é custódio, né, irmã Rose? A gente estudamos juntos, né, pastor, no seminário. Glória a Deus por isso. E esse mês é um mês muito especial, né? É um mês que o Sistema Único de Saúde está fazendo programações contra o suicídio, para prevenir as doenças psicológicas, né? E eu fiquei muito feliz da igreja estar envolvida com isso, pastora Meire, porque isso é muito importante, que a igreja se envolva com o que o Estado está fazendo, com o que o governo está fazendo, para trazer benefícios para a igreja também. Isso é maravilhoso. E pensando nisso, nós pensamos em uma palavra direcionada a esse tipo de coisa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Eu sou muito amante da palavra de Deus. E Romanos, eu sou apaixonada com o livro de Romanos. Eu tenho um grupo de estudo, né, que a gente estuda Romanos toda segunda-feira. E esse capítulo 5 é um capítulo que ficou muito marcado na minha vida e eu vou levar para sempre. É um capítulo que Jesus marcou no meu coração, esse capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Vou abrir minha colinha aqui, porque eu ainda não sou igual a pastora Meire, o pastor Jailson, né? Que já prega há muitos anos e prega de cor, né? A gente tem que lembrar de algumas coisinhas. Vamos lá. É Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo 3, 4 e 5 são os versículos que ficaram marcados no meu coração, que diz assim, olha, versículo 3: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento de louvor, por esse momento de testemunho que já foi prestado aqui. Deus, mas agora nós queremos que o Senhor venha do alto céu, Pai, porque até aqui nós louvamos ao Senhor. Foi algo humano para
o alto. Agora nós queremos que algo sobrenatural venha descer sobre a tua igreja, Pai amado. Ó Deus, e eu me estou aqui na sua disposição. Deus, que o Senhor possa me usar conforme o teu poder, a tua graça. Deus, que a tua igreja venha estar com o coração aberto para receber a mensagem que o Senhor tem para cada um nessa noite, Pai. Abra, Senhor, o coração de cada um. Deus, repreenda agora aquele que ele rouba a semente, aquele que rouba, Senhor, aquele que está sendo plantado, que é o devorador das nossas almas, Senhor, o inimigo das nossas almas. Ele está repreendido aqui agora. Não tem poder sobre a vida de ninguém, sobre o coração de ninguém. Deus, nós adoramos ao Senhor, crendo que o Senhor faz morada em nós. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 5, nós sabemos que é a carta de apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos crentes de Roma, né? E ele começa a desenvolver o plano da salvação de maneira muito diferenciada das demais cartas. Ele começa a desenvolver essa carta falando desse plano minuciosamente. E no capítulo 3, versículo 21, ele já começa a desenvolver isso com mais detalhes. E no capítulo 5, ele agora vai relatar algumas bênçãos que a salvação, ou a justificação, né, como o apóstolo Paulo costuma falar, vai nos trazer. E uma das primeiras bênçãos que é relatada nesse texto aqui é a de sermos justificados, né? O apóstolo Paulo começa o versículo 5, o capítulo 5, dizendo assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. A nossa justificação, a nossa salvação tem que ser somente através da fé. Nós só alcançamos a graça de Deus através da fé em Cristo Jesus. E aí ele fala que agora nós podemos ter paz com Deus. Queridos, isso aqui não é um sentimento. Sabe aquele sentimento que às vezes a gente sente assim, estou em paz, estou sentindo uma paz de Deus dentro de mim? Não é isso não. Essa paz com Deus que o apóstolo Paulo está relatando aqui é uma posição que Cristo me colocou, que Cristo te colocou diante do Senhor. Antes, como vai dizer no versículo 10, se você continuar lendo esse capítulo, vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, porém agora nós somos amigos do Senhor, nós temos paz com Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós podemos agora fazer o quê? Termos acesso. O versículo 2 diz que nós temos acesso ou entrada irrestrita ao trono da glória. Querido, Jesus fez isso conosco. Sabe quando o apóstolo Paulo usa uma palavra no grego que é traduzido para acesso ou entrada? Quer dizer o seguinte: alguém que não poderia entrar na sala da realeza, alguém que não tinha acesso, mas agora alguém veio, te pegou pela mão e te fez entrar nessa sala da realeza. E esse alguém é Jesus Cristo. E agora você tem total acesso à sala do trono, total acesso à realeza, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Majestoso. Aonde, em qualquer lugar que você estiver, você pode abrir a tua boca, você pode clamar ao Senhor e o Senhor te ouvirá. A palavra de Deus diz lá em Isaías, né, que os ouvidos do Senhor não estão tampados ou surdos para que não possam nos ouvir. Então o Senhor te escuta onde quer que você clamar, porque você tem acesso a essa graça, você tem acesso a esse trono. Essa é a segunda bênção que a salvação nos traz. A terceira bênção que a salvação nos traz continua no versículo 2 aí: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, a salvação, ela nos traz essa convicção que nós somos participantes da glória de Deus, que nós fazemos parte da família do Senhor. Eu fico feliz de estar aqui com vocês hoje, sabe por quê? Porque eu estou conhecendo uma parte da minha família, porque nós fazemos parte de um único corpo. Quando nós formos para o céu, não vai ter Batista de Saron, não vai ter Batista da Ermelinda, é um povo só, vai ser uma glória só, não vai ter denominações. Nós fazemos isso porque para poder estarmos mais juntos, congregando juntos, porque é difícil você ir lá para o meu bairro, é difícil eu vir para cá, mas quando chegar no céu, queridos, oh, aleluias, eu fico imaginando a glória que será. Nós estivermos todos juntos louvando ao Senhor. Esse pequeno minuto de louvor e adoração, nós ficamos com o coração tão fervendo, né? Você imagina você estar lá com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a nossa esperança. E algo que me deixa assim
maravilhada, e é algo que poucos pregadores pregam, é o versículo 3, que o apóstolo Paulo continua dizendo assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nos sofrimentos ou nas tribulações. Queridos, isso é difícil, não é? Como assim, Cleide? Como assim a gente vai rir do sofrimento, das tribulações, das aflições? Mas é o que a palavra de Deus nos diz: é uma bênção passar por sofrimento, é uma bênção passar por tribulações, sabiam? É uma bênção, faz parte da vida cotidiana de um cristão. Às vezes muitas pessoas ficam pensando assim: por que a pastora Meta está passando por tal tribulação? Por que a Cleide está passando por tal aflição? Será que elas pecaram? Está pagando alguma coisa. Irmão, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa penetrar na sua alma e tirar isso da sua mente, porque o nosso querido Jesus Cristo, nosso mestre, em João 16, no versículo 36, na parte B, ele diz assim: no mundo passareis por aflições, mas algo que ele diz para nós: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, amados. Aflições nós vamos ter. Jesus, ele não nos mente. Jesus, ele não nos engana. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai falar, em todas as cartas você for ler, ele vai falar de aflições, ele vai falar de tribulações, mas porém ele vai contar as vitórias que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos que nós somos mais do que vencedores. Porque nós, queridos, não é apenas vencedor, é mais do que vencedor. Você nem sequer lutou essa luta e você já é vencedor. Sabe por quê? Porque quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele termina o versículo dizendo assim: eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu tudo ao seu favor, ao meu favor. Glória a Deus, aleluias. Queridos, e essa passagem, eu estava para lecionar ela em uma época, lá no nosso curso, de Romanos, que eu dou na internet para alguns amigos. A nossa irmã Rosa até participa comigo lá. E nessa semana, quando eu estava preparando para lecionar esse texto, eu fui acometida da Covid. A Covid passou na minha casa. A Covid, ela passou na minha casa e ela contaminou a mim e ao meu esposo, e graças a Deus a nossa filha não foi contaminada. A minha filha chama Clara, ela está lá embaixo com a minha sobrinha. Eu estou aqui acompanhada com o meu cunhado que está ali atrás, o Alexandre. E a gente foi contaminado. Nós tivemos os primeiros sintomas no dia 24 de março desse ano. No dia 29 de março nós fizemos o teste, e foi comprovado que realmente nós estávamos contaminados de Covid. E eu estava estudando essa palavra para poder lecionar no dia 5 de abril, que era a próxima segunda-feira. E nesse dia, meu marido ele começou a passar mal e foi preciso que eu cancelasse a aula em cima da hora para poder levá-lo ao hospital. E Deus começou a borbulhar essa palavra no meu coração. Deus começou a dizer: ei, tem que gloriar nas tribulações. Não é porque você é minha filha, não é porque o seu esposo é meu filho, que não vai passar por adversidades, que não vai passar por aflições, que não vai passar por sofrimento, porque o meu filho já falou que no mundo tereis aflições. Queridos, é muito difícil quando uma doença chega na nossa casa. É muito difícil quando o dinheiro falta na nossa conta bancária. É muito difícil quando nós não temos dinheiro para comprar o alimento, ou mesmo para pagar a conta de água, de luz ou de telefone. Mas o Senhor Jesus diz: ei, tudo isso aí não é em vão. O sofrimento, amado, que talvez você esteja passando hoje, talvez que eu vou passar, ou talvez que eu já passei, tudo tem um propósito divino, tudo tem algo soberano para poder acontecer na tua vida. E o sofrimento pode ter, os sofrimentos da nossa vida, ele pode ser produtivo.
Sabe, quando você começa a olhar o sofrimento de um ângulo diferenciado, quando você para de murmurar, quando você para de enfrentar o sofrimento com amargura, quando você para de enfrentar o sofrimento com indignação, algo proveitoso vai vir sobre você através do sofrimento. E a palavra de Deus diz aqui que o sofrimento, né, nesse versículo 3, ele produz em nós a perseverança. Sabe por quê? Porque quando a sua conta bancária está boa, recheada, quando não está faltando comida na sua mesa, quando os seus parentes são todos saudáveis, você vai viajar. Você às vezes nem vem no culto, sabe por quê? Porque você vai para um resort, porque você vai para a praia, você deixa de cultuar o Senhor por conta disso. Mas quando o sofrimento chega, quando a aflição bate na porta, aí você vai para o joelho, aí você chega perto de Deus, e aí você pode conhecer Deus face a face, como Jó fez isso também. Jó disse que quando passou, ele estava no meio daquela tribulação, ele falou: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu posso ver o meu Deus face a face. É no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da aflição, que nós temos um conhecimento real de quem é Deus. Nós conseguimos ver Deus em todos os ângulos que Ele é, e nós podemos ver que Ele está conosco, Ele não nos desampara. O sofrimento nos leva a ser cada vez mais perseverantes. Olha só, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: por que ele não deixou o sofrimento relatado nas suas cartas? Por que ele não poderia tirar fora, igual muitos cristãos fazem hoje, né? Tira o sofrimento do púlpito. Sabe por quê? Porque é melhor as pessoas ouvirem que eles vão ser vencedor, que eles vão conquistar, que eles vão ganhar, que eles vão ter, que eles são uma bênção, do que falar para eles que eles passam por tribulação. Mas o apóstolo Paulo não, nem Jesus deixou de pregar sobre isso. Sabe por quê, amados? Porque o apóstolo Paulo entendia que a mesma fé que te justifica, que te leva para o céu, é a mesma fé que te capacita a passar por adversidades, por tribulações, por sofrimento, por luto, por aflições, por choro, por falta de dinheiro. É a mesma fé que te salvou, é a mesma fé que vai te conduzir a passar por isso que você está passando hoje. Querido, então, não desanime. Não desanime, essa provação, essa luta vai passar. E essas coisas, aqui é um pequeno espaço de tempo, nem se compara com a glória que está por vir. Aleluias! É muito pequeno nós passarmos por aflições, por tribulações. Talvez você diga assim: Cleide, eu não estou mais aguentando, eu estou achando que vou sair dessa igreja, eu vou largar esse Jesus. Ei, querido, não faça isso, porque é só um pedacinho de tempo relacionado com a glória que está por vir, relacionado com a eternidade. Você não pode nem medir a eternidade que está vindo para você curtir. Então não desista no meio do caminho. Não fique paralisado, não deixe que as aflições desse tempo venham te paralisar, venham te impedir de crescer, venham te impedir de orar, venham te impedir de glorificar a Deus. Ainda em meio às aflições, glorifica ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Talvez você não está conseguindo ver como que é tão boa essa vontade de Deus hoje na sua vida, mas amanhã você vai ver que é muito gostosa essa vontade de Deus e que Ele está contigo. É outra bênção, né? Que o sofrimento nos traz, é a esperança. No versículo 4 de Romanos 5 diz assim, que a paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança. Os sofrimentos do tempo presente produzem em nós, primeiramente, experiência. Queridos, como que você vai falar com alguém algo que você não passou? Como que você vai dar conselho para um amigo de casal se você não teve uma tribulaçãozinha lá no seu casamento, né? Como que você vai dar conselho para algum jovem sobre tentações, né? Se você não passou por elas. É necessário, o sofrimento e as tribulações é a escola onde você está sendo moldado segundo o caráter de Cristo. Você está sendo moldado em meio às aflições segundo o caráter de Cristo, e por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos passar por elas com grande alegria, né? Tiago também vai dizer
na sua carta, primeiro capítulo de Tiago, versículo 2 e 3, diz assim, ó: meus irmãos, tende grande alegria quando passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então nós temos que ter alegria. A palavra de Deus sempre nos anima. A palavra de Deus sempre nos põe para frente, nos anima a passar pelas aflições, pelas tribulações, mas de cabeça erguida, sem deixar que a tristeza te contamine. É claro, amados, que tem momentos que é de choro, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, inclusive, que o choro pode durar uma noite inteira, mas ele tem hora certa de acabar. Quando Jesus entrar nesse negócio, vai acabar esse choro, vai acabar essa luta, vai acabar esse sofrimento, vai acabar essa tribulação. Tem um tempo certo, determinado por Cristo no céu, para que você passe por esse momento. Então não desanime, não fique com o coração abatido, amados. Olhe para o céu, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, ele passou por muitas aflições. Jesus Cristo, ele foi... deram um tapa no rosto dele, colocaram uma coroa de espinho que sangrava o rosto dele, colocaram ele no madeiro, pregaram ele numa cruz, e ainda assim ele prevaleceu firme. Porque, sabe por quê, amado? Porque ele cria na promessa do Pai dele. Ele sabia quem ele era. E muitas vezes nós estamos perdendo a nossa identidade. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Nós esquecemos que Cristo já venceu todas as coisas ao nosso favor. E no meio desse estudo que eu estava fazendo para lecionar, como eu disse para vocês, eu tive que interromper, porque o meu esposo teve que ir ao hospital. E eu rapidamente falei com o pessoal lá do grupo. Nós iríamos fazer uma aula pelo Google Meet. Eu avisei, gente, não vai dar para eu entrar ao vivo, porque eu vou ter que levar meu esposo no hospital. Ele estava sentindo febre e ele estava sentindo algo que eu não conseguia explicar. Ele falava, amor, tem algo dentro de mim que eu não consigo explicar. Eu falei, então vamos no médico. Nós já estávamos tomando aquele coquetel, né, da Covid, dexametasona, antibióticos, vitaminas. E eu levei ele nessa segunda-feira, dia 5 de abril, ao hospital. O médico que atendeu ele falou, não, ele já tem 12 dias de Covid, nem transmissão mais não faz. Ele está apenas com a sinusite dele atacou. Porque quando fez aquele teste nasal, ele tem desvio séptico, então entrou muito e acabou que atacou a sinusite dele. E o médico falou, não, tá tranquilo, o pulmão dele, escutou com aquele tetoscópico, né? O pulmão dele tá tranquilo, tá limpinho, pode voltar para casa, é só pingar um soro no nariz e um Buzonide, né? Voltamos para casa e no outro dia, já tinha 3 dias que meu marido não dormia à noite. No outro dia, o meu marido, quando eu acordei, ele já estava acordado. Eu falei, nossa, amor, a gente chegou tarde do hospital, você acordou tão cedo. Ele falou, amor, eu nem dormi. Eu tinha apagado, irmãos, porque eu também estava de Covid, com o corpo todo doendo, aquele mal-estar tremendo. Eu não sei se você já foi contaminado, mas é horrível, horrível, horrível. E eu falei, meu filho, vai descansar. Ele falou, amor, não consigo deitar. E nessa terça-feira, no dia 6, ele passou o dia inteiro andando pela casa, mas era algo que você não via, que ele estava sentindo falta de ar, porque a falta de ar do Covid não é falta de ar nos pulmões, né? É falta de oxigenação no sangue, e aí a saturação vai abaixando devagar. E aí eu falei, amor, mas ontem você estava bem e tal. O médico mediu essa saturação, estava 97, normal, é de 95 para cima, né? Ele estava com 97. E nós ficamos o dia todo, na hora do almoço ele não almoçou. Eu nunca vi o meu marido ficar sem almoçar. E aí eu me preocupei. Eu falei com a minha irmã, estou preocupada, porque o meu marido nunca ficou sem almoçar. Ele nunca, gente, eu não sou uma boa cozinheira, mas o meu marido nunca reclamou de um almoço meu. Nunca reclamou de uma comida que eu fizesse. Toda comida que eu fizesse, meu marido comia de bom grado e nunca reclamou. E eu fiquei preocupada com meu esposo não estar alimentando. Eu falei, meu Deus. E eu observava ele. Toda vez que eu olhava para aquele homem, vinha uma voz na minha cabeça e dizia assim, ele vai morrer. Eu falei, Senhor, eu estou sendo pessimista.
eu não quero pensar nisso porque eu estou sendo pessimista. Eu quero pensar coisas positivas. Eu não quero pensar essas coisas. E toda vez que ele passava na minha frente, Jesus falava comigo: ele vai morrer, você vai ficar viúva. Eu falei: ai meu Deus, eu estou começando a ficar doida. Acho que estou vendo muita coisa na televisão, estou ficando doida já. Eu falei: eu não quero pensar nisso, eu estou ficando muito pessimista. E aí nós não tínhamos medo da doença, porque nós críamos no Deus que nós servíamos, né? Nós críamos que o nosso Deus, como vai dizer lá em Isaías 64:4, né? Ele é um Deus que trabalha para aqueles que o amam. E eu sei que o meu Deus estava trabalhando nessa situação toda. Como eu sei que o meu Deus continua trabalhando, porque Ele não para em um momento, né? Ele não tem descanso. O nosso Deus trabalha dia após dia a favor daquele que ama Ele. E eu cria piamente nisso, como eu creio piamente nisso. Queridos, e o dia foi passando e meu marido não melhorava. Quando foi à noite, quando deu às 6:30, ele falou: amor, eu preciso dormir. Eu não consigo dormir, tem 4 dias que eu não durmo, nem de dia, nem de noite, eu não consigo tirar um cochilo, e eu estou com a cabeça muito cansada, eu tenho que dormir. Eu disse: amor, deita um pouquinho. Ele falou: eu não consigo deitar, porque quando eu deito vem uma tosse, e eu não consigo. E eu falei: amor, eu vou deitar com você, eu não vou dormir essa noite, eu vou ficar de vigia, eu vou ficar do seu lado. E eu sentei com ele naquela cama, e ele deitou um pouco, e ele não conseguiu ficar, ele levantou. Eu falei: vem cá, amor, deita aqui no meu peito. Ele recostou-se no meu peito um pouco, porque eu achava até então, amados, que ele estava com ansiedade, com crise de ansiedade, porque de tanta notícia ruim a gente vê na televisão, né? A gente fica com crise de ansiedade. Eu falei: ele deve estar com crise de ansiedade, porque vê esse tanto de noticiários ruins, e eu achei que ele não estava conseguindo dormir devido à ansiedade. Eu falei: amor, pode dormir, eu vou ficar do seu lado, eu vou te vigiar. Ele falou: amor, eu não consigo. Ele ficou em pé na janela do nosso quarto, e estava entrando uma brisa muito gostosa, e ele falou assim: se eu conseguisse dormir em pé, seria bom, porque em pé eu não sinto essa coisa ruim. Aí eu saí um pouco e voltei. Ele falou: amor, vem cá, ora por mim. É muito ruim o que eu estou sentindo, é algo aqui dentro e não vai passar. Eu falei: amor, eu não vou aguentar, amor. Eu falei: vai sim, você é um homem forte. O meu marido nunca foi internado. O meu marido, ele tinha apenas pressão alta, super controlado, 46 anos de idade. E aí, o meu marido, ele começa a falar: eu não vou aguentar. Eu falei: vai sim, você vai aguentar sim. Eu chamei a minha filha, e nós impusemos as mãos nele, nós oramos por ele ali naquele quarto, e eu fiquei com ele naquele quarto, e na janela do quarto ele começou a falar coisas delirando para mim. Aí eu falei: amor, deita aqui um pouquinho, que eu só vou no banheiro. Na verdade eu queria ir ligar para minha irmã, porque eu já estava desesperada. Eu estava desesperada por dentro, porque eu não sou de transparecer desespero, mas aqui dentro estava borbulhando. E eu também pensava nele: eu não posso passar desespero para ele, eu tenho que ficar com ele. E eu liguei para minha irmã e falei assim: eu estou desesperado, Salatiel, ele está delirando. Aí ela falou assim: Cleide, deve ser que está com febre. Eu falei: não está com febre. Ela falou assim: então é porque está sem dormir, porque quando a gente fica sem dormir, fica assim mesmo. Aí eu falei: pode ser. Ela falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos comprar aquele aparelho que mede a saturação. A gente vai medir a saturação dele, ele vai ver que a saturação está tranquila, ele vai dormir. E aí eu não tinha nem cabeça para ligar numa farmácia. Eu falei com a minha irmã: liga na farmácia, pede esse negócio, que eu não tenho cabeça para ligar em lugar nenhum. Eu vou voltar para o quarto e ficar com ele. E eu voltei para o quarto, ele voltou a deitar, mas não conseguiu dormir. E aí, com 1 hora depois, chegou esse aparelho. Quando eu coloco no dedo do meu esposo, que eu meço a saturação dele, que é o índice de oxigênio no sangue, esse índice já tinha baixado muito. Esse índice estava de 84%. Eu falei: não, esse está errado. A gente não quer acreditar, né, amados? Eu disse: esse negócio está errado. Eu vou medir. Eu falei: amor, eu acho que estou medindo esse negócio errado. Eu vou lá na sala, que eu vou ler o manual direito e volto para medir sua saturação. Na verdade, eu queria ir na sala medir a minha saturação e a saturação da minha filha, para poder tirar a prova dos 9, né? Fui lá na sala, mediu no meu dedo. O meu dedo deu 97. Medida da minha filha deu 98. Eu fiquei: meu Deus, eu estou desesperada. E aí, quando eu volto de novo, para tirar de novo a saturação dele, estava 84 de novo. Eu disse: amor, vou ter que te voltar para o médico. Ele falou: por quê? Aí eu falei: olha aqui. Quando ele olhou assim a saturação, ele falou: tem que ir agora, amor.
E nós fomos para aquele hospital, já era meia-noite, de terça para quarta, e aí ele ficou de observação, chegou lá, a médica falou que ele estava com falta de oxigênio mesmo, só que a Covid, ela é traiçoeira, você não sente a pessoa ofegante, igual quem é asmático, que tem problemas respiratórios, você não sente a pessoa ofegante, e lá já entrou para o oxigênio. Queridos, e em meio a essas aflições, eu estava meditando nessa palavra, que eu devo me alegrar nas tribulações, que eu devo me alegrar com os sofrimentos, que o Jesus falou conosco em Mateus 28, do versículo 20, da parte B. Jesus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não diz que estaria comigo só no dia da bonança, Jesus não disse que estaria comigo só no dia que eu estivesse bem, mas Ele falou que estaria comigo todos os dias da minha vida. E eu peguei essa palavra para mim, e eu comecei a orar, e eu comecei a ficar ali, crente que o Senhor ia fazer algo, queridos. E nesses dias eu lutei com o Senhor em oração, e eu comecei a pedir oração para todo mundo que eu conhecia. Eu pedi a Rose eu creio que passou para os pastores aqui, passou para alguns irmãos. Gente, me ajuda em oração, me ajuda em oração. Quando amanheceu o dia, ele estava de observação, o médico falou, se a saturação dele melhorar, a gente vai mandar ele para casa, mas descobriu que devido à Covid, provocou uma pneumonia no pulmão dele, tinha que entrar com antibiótico o mais rápido possível. Falou, vão internar ele. Eu falei, bom, ótimo, porque antibiótico na veia é rápido, né? Reage rápido. Eu falei, ótimo. Aí eu peguei, deixei ele, fui embora. Internaram ele no hospital, e ele ficou ali tomando os antibióticos. Quando foi na sexta-feira, isso foi quarta-feira, ele ficou quarta, quinta. Sexta-feira, o médico que me ligou às 10h30 da manhã me disse o seguinte: olha, ele falou, reza, né? Vocês têm que rezar. Nós sabemos que é oração, né? Reze, porque o seu esposo não está respondendo às medicações. Já tem 48 horas de medicação e ele não está respondendo às medicações. E eu continuava crendo no milagre. Eu falei assim, eu creio no milagre. O Senhor é maior do que essa Covid. O Senhor é dono da vida. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Tem a hora certa de fazer as coisas. E eu continuei ali clamando ao Senhor. Sabe por quê, amados? Porque eu tinha esperança no meu coração. Porque a tribulação me faz passar, me faz ser perseverante. A tribulação me faz ter esperança. Mas tem algo que a tribulação também nos faz passar. É chegar e ver a glória de Deus. E queridos, e quando foi no sábado de manhã que eu fui lá receber o boletim médico, aquele médico me disse que o meu esposo precisaria de um CTI, porque ele estava precisando de um acompanhamento mais próximo, mais de perto. Ele precisava ser assistido por mais enfermeiros, coisa que ele não estava sendo feito na enfermaria. E aí, só que o que acontece? Não tinha nenhum CTI vago em Belo Horizonte. A Rose me ajudou muito nesse dia. Nós temos um grupo ainda do seminário Cristo para as Nações, e a gente começou a ligar por vários hospitais, vários diretores de hospitais, para tentar ver uma vaga de CTI para o meu esposo, e não tinha nenhuma vaga. Ele tem alguns parentes, né, que são políticos e tem assim uma influência política aqui em Belo Horizonte. Eles tentaram com essa influência, não conseguiram também. E nós ficamos a tarde de sábado toda tentando. A minha irmã falou assim, Cleide, vamos tentar no particular. A gente vende tudo que tem, a gente toma empréstimo, a gente vai levar ele para um CTI. O CTI que estava com a fila menor, o Mater Dei, ele seria o 15º da fila. E ainda assim tinha que pagar um valor para poder ficar na fila. Eu falei com a minha irmã, não compensa, porque lá onde que ele está, lá em Neves, ele é o primeiro do CTI. Então pagar para ficar na fila, a gente paga para poder ter acesso, né? Mas ficar na fila não compensa. E aí quando deu meia-noite eu fui dormir. Eu falei, gente, eu vou tentar descansar, porque eu também não estava dormindo. Eu falei, eu vou tentar descansar, porque eu preciso descansar. Amanhã, 9 horas, eu tenho que estar no hospital de novo para receber outro boletim médico. E eu estava ainda de quarentena, amados. Eu sarei sem nem saber como é que eu sarei. Passei por tudo isso, sabe? Sem saber. Mas nesses dias, amados, era de oração e muito choro.
Eu chorava e eu orava, eu chamava minha filha, filha, me ajuda aqui em oração, só eu e ela dentro de casa, e ela orava comigo. Mamãe, não fica assim não, meu pai está bem, está sendo cuidado. Eu falei, eu sei, mas eu quero orar, eu quero chorar. E eu chorava. Sabe por quê, amados? Porque a alegria não é só riso na cara, não é só o sorriso escancarado aqui no rosto, não. Muitas vezes a gente passa por tribulações alegres, sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que nós servimos, mas nós somos humanos e muitas vezes a nossa humanidade nos leva a derramar algumas lágrimas. Mas isso não me tira a minha fé. Essas lágrimas derramadas não tira a essência de Deus em mim, porque eu sei que quem está em mim é maior do que está no mundo. Eu sei que tem algo de Deus em mim e chama-se Espírito Santo de Deus. Queridos, e nesse sábado, era o quarto dia que ele estava internado. Nesse sábado, meia-noite, me ligaram do hospital para eu poder ir lá levar uma documentação. Você já sabe, né? Final da história. Eu disse para eles, tem documentação dele na bolsa dele. Aí a moça disse assim, mas será que você poderia vir aqui para poder assinar alguns protocolos? Eu perguntei agora. Ela disse o mais rápido possível. Eu falei, beleza, eu estou indo já. Eu levantei da cama, minha filha tinha acabado de dormir, ela estava dormindo comigo na cama lá, do lado, onde que era o lado do pai dela. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou falar para essa criança que o pai dela morreu? Como que eu vou falar para a mãe dele, que a gente mora no mesmo lote? Como que eu vou falar para a mãe dele, os parentes dele? Aí eu liguei para o meu primo, falei com ele, filho, vai comigo no hospital? Ele falou, agora, Cleide? Eu falei, agora. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o Salatiel morreu. Ele falou, como assim? Te falaram isso? Eu falei, não falaram, mas eu sei que ele morreu. E eu não sei qual vai ser a minha reação, porque eu tinha passado 4 dias chorando. E quem me conhece sabe que eu sou melancólica. Eu me envolvo com o sofrimento das pessoas. E eu pensava que quando alguém da minha família partisse, eu ia me descabelar, eu ia morrer junto. Porque eu sentia a dor dos outros. Imagina se fosse comigo. Eu ficava imaginando isso. E eu cheguei naquele hospital e eles demoraram um pouco para me atender. Quando me atendeu, me chamaram numa salinha lá, 2 médicos, um enfermeiro, estava meu primo junto comigo. E eles falaram que fizeram tudo o que podia ser feito, mas o meu marido teve uma parada respiratória, seguida de uma parada cardíaca, e na parada cardíaca ele não resistiu e ele veio a óbito. E aquele dia, naquela hora, naquele momento, ficaram todos estatalados, os olhos olhando para mim. Eu, queridos, não chorei, eu não derramei uma lágrima, eu não me descabelei, eu não entrei em desespero. Sabe por quê? Eu não conseguia pensar nesse âmbito terreno. Eu não conseguia imaginar essa dimensão, essa atmosfera terrena, porque eu pensava que o sofrimento nos traz a glória. Eu pensava do meu marido entrando nos portais eternos. Eu pensava como que o meu marido foi recebido na eternidade, com quem que ele estava falando naquele momento, porque a palavra de Deus nos deixa claro que nós morremos aqui, fechamos o olho aqui, nós abrimos no paraíso junto com Jesus e os salvos. E eu ficava imaginando meu marido conversando com Abraão, com Isaac e Jacó, porque eu tinha plena convicção da glória de Deus, porque o meu marido morreu salvo, era um homem temente ao Senhor, e eu tinha convicção de que ele estaria no paraíso, queridos, e isso não me abalou. Eu choro de saudades, porque eu sinto saudades do meu esposo foi embora, sexta-feira fez 5 meses que ele partiu, deixou uma falta imensa. Mas aquela dor que eu achei que iria me matar, ela não está me afrontando. Aquela tristeza que eu achei que ia tomar a minha vida, não tomou a minha vida. A ciência diz que era para eu estar acamada, sabia? Os psicólogos e psiquiatras dizem pela ciência que talvez eu estou em estado de negação. Sabe o que é isso? Eu estou vivendo em outra dimensão. Eu não quero acreditar no que aconteceu, mas eu tenho plena convicção do que aconteceu. Eu tenho plena convicção que meu marido não vai voltar, mas eu tenho plena convicção que eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho plena convicção que eu tenho Espírito Santo de Deus, aleluias, glória a Deus.
Santo é o nome do Senhor. E naquele dia, irmãos, eu nunca senti o consolo do Espírito Santo como eu senti naquele dia. Eu já preguei que o Espírito Santo, ele é o ajudador. Já preguei que ele é o consolador. Mas eu nunca tinha sentido esse consolo tão gostoso do meu amigo Espírito Santo. Ele me abraçou naquele dia. Ele me amou ainda mais. Ele disse: filha, eu estou com você. Eu estou contigo. E foi um dia difícil, porque eu tive que dar notícia. Cheguei em casa, a minha casa estava tomada de gente. A minha filha estava no portão me esperando, chorando. E hoje em dia eu converso com ela, ela não é de chorar. Eu falo: filha, você não quer chorar? Ela fala: não, mamãe, porque eu sei que meu pai está bem. Meu pai, ele está com o Senhor. Mas eu chorei aquele dia porque eu imaginei que a senhora, mamãe, ia chegar louca, descabelada. Aí eu vejo a mão de Deus, o cuidado de Deus para conosco. E aí o versículo 5 diz assim: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por quê que a nossa esperança continua firme? Porque aí dentro de você, aqui dentro de mim, mora o Espírito Santo de Deus. E isso não vai tirar a nossa fé. A morte não vai tirar a minha fé. O luto não vai tirar a minha fé. Eu ainda tenho 2 alianças em um dedo só. Ainda carrego 2 alianças em um dedo só, porque eu me sinto casada com meu esposo ainda. Eu não consegui tirar esse vínculo ainda. Mas eu me sinto confortada pelo Espírito Santo de Deus. Querido, as tribulações vão vir. As lutas vão vir, as provações vão vir, mas se nós passamos, é o que Romanos 8:17 vai dizer, se nós passamos, o versículo todo diz assim, que nós somos filhos de Deus, também herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, e se com eles padecemos, com ele também seremos glorificados, e essa é a minha esperança. Se com ele nós padecemos, nós temos que ter motivo de alegria, sabe por quê? Porque você está sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Jesus também passou por tudo isso, mas aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, é direito meu, é direito seu, é nossa herança, a glorificação com a qual Jesus foi glorificado, ele ganhou um corpo novo, um corpo transformado, essa mesma glorificação é para mim, é para você, mas para isso, amado, nós temos que estar firmes em Cristo Jesus, porque não tem um outro meio de nós ganharmos a salvação, a justificação, ou a glorificação, ou ter essa esperança viva em nosso coração, se não for através de Jesus Cristo. Nós temos, amados, que entregar por completo a nossa vida para o Senhor Jesus. Não é só ser amante, não é só ser aquelas pessoas que só vai na igreja de vez em quando, aquelas pessoas que talvez dizem que é até evangélico, mas não tem uma vida com o Senhor. Queridos, é momento de nós termos uma vida consagrada ao Senhor Jesus. É momento de nós estarmos diante do Senhor. Se hoje há algo que você está pensando aí na sua cabeça, que você precisa se consertar, se conserte hoje, porque é tempo de conserto. Essa pandemia veio para nos deixar com os olhos atentos. Sabe por quê que ela veio para o pobre, ela veio para o rico, ela veio para o branco, ela veio para o preto, ela veio para o africano, ela veio para o brasileiro, é para todos os lugares, e só tem um mediador entre nós, e Deus, ele se chama Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Talvez você está falando assim: Cleide, e você orou à toa, que seu marido foi embora mesmo? Queridos, todas as orações que nós fazemos sobre essa terra são ouvidas no céu. Romanos 8 vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Aquilo que eu não consigo expor para o Senhor, o Espírito Santo, ele vem, sonda o meu coração, leva para Deus. E sabe o que eu precisava naquele momento? Era consolo, era amor, era apoio. E tudo isso veio para mim, veio para minha filha, veio para os meus familiares. Então a oração que nós fizemos, ela foi direcionada na direção que nós precisaríamos. O milagre, talvez você fale assim: o milagre, Cleide, você orou tanto por milagre, cadê o milagre, pastora?
Queridos, o milagre foi feito, sabia? Aonde meu esposo está, lá não tem Covid. Lá não tem falta de ar, lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem rancor, lá não precisa pagar conta de água, de luz, de telefone, porque o sol da justiça ilumina lá. Oh, amados, lá é a Nova Jerusalém que Ele está desfrutando de um gozo eterno que eu e você ainda não estamos desfrutando. O milagre foi feito, porém nós ficamos com nossos olhos muito fixados nesse plano terreno e esquecemos da glória de Deus. O meu marido, ele recebeu um milagre. Ele, aonde ele está vivendo o milagre de Deus. E o maior milagre que nós podemos ter é o milagre da salvação. E o milagre da salvação está disposto para mim e para você. E eu resolvi, amados, pôr no meu coração algo maravilhoso, sabe? Eu resolvi não me deixar abater, eu resolvi não me deixar entrar numa depressão, não me deixar entrar em uma angústia tremenda. Sabe por quê? Que eu fiz como Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz assim, olha: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? O que pode dar esperança, amados? É a palavra de Deus, é as promessas de Deus, é aquilo que Deus te prometeu, é aquilo que Deus fez, faz e fará. Ele é digno de confiança. Então quero trazer à minha memória todas essas coisas. Em Oséias 6, versículo 1, vai dizer assim: venham, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas Ele vai atar as feridas. Deus, Ele faz a ferida, mas Ele não é um pai que deixa o filho abandonado, não. Deus está olhando para você. No momento certo, Ele vai te resgatar. Ele nunca te deixou sozinho. Ele está com você 24 horas da tua vida. Por mais que você não perceba, por mais que você não consiga ver, mas o Senhor, Ele está contigo, amados. 2 Coríntios capítulo 4, um versículo também que eu amo demais, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Nós temos a vitória de Cristo em nossa vida. Nada vai nos destruir. Aleluias! Nada vai nos destruir, amados. Pode acontecer o vendaval que for, pode vir as lutas que forem, pode vir o que for, você vai continuar de pé. Então você, meu amado, que talvez esteja passando por algum momento de aflição, de tribulação, levante a sua cabeça. O choro pode durar uma noite, sim, mas a alegria está chegando aí. A alegria está chegando. A alegria está chegando. Receba a alegria do Senhor na tua vida. A alegria está chegando. Ela tem hora certa de chegar. Essa tristeza tem hora certa de acabar, de ter um ponto final. Você precisa crer nas promessas de Deus. E mais um versículo que eu creio, e eu queria que a banda viesse aqui para a gente poder cantar. Diz assim, Abacuque 3, versículo 17, 18, assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mais mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Aleluias! Oh, aleluias! Os sofrimentos não podem nos desanimar. As tribulações não podem nos desanimar. As lutas não podem nos desanimar. A morte não pode nos desanimar, porque o apóstolo Paulo diz assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? O Senhor Jesus já venceu a morte. Meu marido, ele passou da morte para a vida. Ele não morreu, ele está vivo eternamente.
assim como o Senhor Jesus está vivo. Então essa é a esperança que eu carrego no meu coração, é a esperança da glória, é a esperança de Cristo Jesus. E quero, amado, te encorajar nessa noite a ter essa mesma esperança, a ter essa mesma convicção no seu coração. Enquanto os irmãos cantam, eu vou orar. Vocês podem cantar um tom mais baixo, que eu quero orar. Eu quero orar para você que talvez está passando por alguma aflição. Vocês podem ficar de pé, em nome de Jesus. Você que está passando por alguma aflição ou tribulação, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, pedisse ao Senhor para vir te curar, como o Senhor fez comigo. Queridos, não é fácil passar por um luto. Tem hora que as lágrimas caem de saudade, mas jamais de tristeza ou de dor, porque eu sei que o meu Deus, Ele vive, Ele permanece em mim e em você, e Ele tem dias melhores para nós. Ele tem dia melhor para mim e para você. Ele não vai te deixar onde você está. Hoje é dia de você sair do lugar que você se encontra, tomar posição diante de Deus. Ore comigo, pode cantar. Senhor Deus e Pai, nós temos um Deus, Pai, um Deus que não vai nos deixar. Sim, Deus, não vai não, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está conosco, Pai. Sim, Jesus. Por mais pressão que seja a situação, o controle, sim, Pai, o controle está na palma de suas mãos, Senhor. Na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, Espírito que Santo não de vai Deus, deixar traga essa consolo, luta me conforto, matar, Pai, em nome de Jesus, Pai. desespero me tomar. Cante essa música no teu coração, orando ao Por mais Senhor. pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.